Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Alberto Andrade, do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mais especificamente do curso de gastronomia, né, professor? Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre a cultura de bebida. Professor Alberto, já há um tempo para cá, entre nós, aqui no Brasil principalmente, nós estamos começando a criar uma cultura gastronômica e que acaba como que harmonizando com bebida, sempre essa preocupação com a harmonia com a bebida. Eu gostaria de saber com o senhor a respeito o que é essa cultura da bebida, afinal de contas. Muito bem, muito bem. Hoje em dia nós trabalhamos com mixologias, porque a gente quer justamente linkar isso. Nós estamos criando uma identidade gastronômica e nós temos assim a nossa parte de bebida já bem caracterizado. Tirando a parte nociva do álcool e porventura trazendo para a gastronomia para fazer essa harmonização, porque o álcool ele está permeado, ele está dentro justamente das nossas mesas para satisfazer os nossos banquetes, socialização, né? O álcool está perante a essa situação. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos com preocupação em pegar essas bebidas e harmonizar com as nossas alimentações. Tá? E como é que o Mackenzie, né, nessa área de gastronomia, ele tem avançado? Olha, barbaridade, eu tenho ficado assim bastante surpreso com a disciplina da Faculdade de Gastronomia do Mackenzie. Em primeiro lugar, que nós estamos levando os alunos a serem pesquisadores, isso é muito importante. Trazendo, sem perder essa magnitude da parte empírica, trazendo para a luz de pesquisas essas probabilidades de harmonizações entre todas as partes da gastronomia. Muito fantástico. Professor, quando a gente está falando de cultura da bebida, geralmente a gente pensa logo na questão do álcool, Verdade, né? verdade. Mas também tem bebidas não alcoólicas, por Sim. exemplo, como o café, que é muito interessante isso, né? Nós brasileiros somos, até pouco tempo, eram grandes produtores de café, mas nós nunca tivemos essa cultura do sabor pelo café propriamente dito, porque geralmente o bom café ele acaba sendo exportado. Perfeito. Como é que está sendo essa ideia dentro dessa cultura de bebida, esse café mais gourmet? O senhor podia falar um pouco sobre isso? Muito bem. A parte de café no Brasil, ela está assim. Ela até 99, início dos anos 2000, nós tínhamos realmente essa dificuldade por causa das commodities do governo. E volta e meia o governo sempre entra com a ação de commodities para poder aliviar os produtores de cafés. Muito bem. Só que o café brasileiro, ele foi mal divulgado. Essa adição de açúcar que foi colocada no café brasileiro é por causa de não ter sido bem divulgado qual que era a pureza do café. Porque nós ainda continuamos como o primeiro produtor de café, só que nós somos o segundo em degustação. Essa saída dos cafés para fora, iam para fora justamente para ajudar na parte de quem tinha lá os seus produtos de cafés, os fazendeiros, os empresários e tal. Só que o brasileiro, a partir do ano, especialmente de 2009, está começando a ter o paladar. Nós temos grandes cafeterias já no mercado que está trazendo essa proporção e mesmo nos cursos de gastronomia nós estamos apresentando essa proposta para os alunos. Tá? E como é que foi essa abertura agora mais gourmet para o café? Aliás, isso se dá só no eixo Rio de São Paulo? Tem se expandido pelo resto do país? Como é que é isso, professor? O termo gourmet, professor, ele é um termo assim, ele está sendo massificado, está sendo usado assim, às vezes indevidamente. Por exemplo, o café gourmet, ele passa por algumas sessões de tratamentos e, porventura, de seleção. Aí ele tem um grão selecionado e foi dado o nome de gourmet. Mas, na realidade, os nossos cafés são bons, nós temos ótimos produtores de cafés. Aí, o que está acontecendo? O nome gourmet que está sendo colocado no café está deixando assim, uma característica assim, eu estou pagando por um café muito qualificado. Não, o Brasil tem ótimos cafés. O problema é como esse café está chegando até as nossas mesas. Como esse café está sendo empacotado, está sendo dimensionado, está sendo feita uma atribuição a esse café para chegar até as nossas mesas. E quais seriam, em linhas gerais, as características ou as melhores características de um café? Existe isso? Isso é uma pergunta aqui meio leigo, tá? Sim. Ó, a nossa produção de arábica está sensacional.
O que nós temos que fazer... Quais são as qualidades do café arábico? Nós temos arábica e nós temos o robusta, que é o Qual é a conilon. diferença de um para o outro? Então, um tem um grão um pouquinho mais selecionado, que é o que nós tomamos normalmente, e um outro tem um grão que ele tem uns abrasivos. Ele tem proporções de óleos diferenciado. A diferenciação está na característica, assim, do constituinte do grão e como o grão é feito. Mas o brasileiro está, porventura, aprimorando, desenvolvendo, procurando o nosso terroir, para ter a melhor qualificação de grãos arábicas para ficar internamente, por causa da qualidade. Professor, saindo um pouquinho aí do café, vamos entrar um pouco na cerveja. Opa. Como é que está essa questão da cerveja entre nós, né? Porque, geralmente, assim, para começar, né, nós brasileiros, de modo geral, temos até aquele termo, né? Estupidamente gelado. Isso para um alemão, por exemplo, é terrível. Verdade. Da onde... Tudo bem, o nosso clima é quente, né? Mas quando a gente está tomando uma cerveja hipergelada, acho que acaba não tendo sabor de nada, né? Isso tem mudado? Então, está entrando uma cultura chamada cervejas artesanais no Brasil. E hoje nós temos vários produtores artesanais, inclusive dentro das redes sociais se encontram vários organismos que promovem esses eventos de cervejas artesanais. Mas o que acontece com o brasileiro em tomar uma cerveja estupidamente gelada? Mascara um pouco dos sabores, realmente mascara um pouco dos sabores. Mas no nosso país tropical é muito complicado a gente servir uma cerveja acima de 10 graus. É muito, por causa da nossa cultura. Só que está sendo trabalhado, está sendo, porventura, idealizado, novas propostas de cervejas. Eu, inclusivamente, tenho uma proposta para isso bastante maciça, voltado com alimentos funcionais também dentro da cerveja. E o brasileiro está mudando a história. Que alimentos funcionais seriam esses? Nós estamos colocando, numa das cervejas, nós estamos colocando uma camélia sinense. Trabalhando camélia sinense. O que é isso, professor? É o chá, justamente é o banchá que a gente conhece. Estamos pegando todas as partes dos alimentos funcionais do banchá e tentando colocar numa atribuição na cerveja para que ele permaneça mesmo depois da fase de fermentação. Tá? E geralmente, né, nós temos mais uma cerveja Pilsen. Sim. Mas existem outros tipos, né? Quais seriam esses outros tipos que estão entrando no mercado brasileiro? As eios estão entrando com bastante notoriedade, porque o brasileiro gosta de cervejas amargas, encorpadas, né? As lambiques, né, que são cervejas mais tradicionais, a gente encontra muito na parte da Bélgica, que elas são diferenciadas por parte de fermentação. Mas assim, o brasileiro ainda precisa ter entendimento do que é uma boa Pilsen, que a gente costuma dizer que toda Pilsen é uma Lager, mas nem toda Lager é uma Pilsen. Ai, professor, está começando a complicar, hein? Explique isso melhor, por favor. Porque toda cerveja clara que a gente consegue consumir, que nas características de Pilsen, a gente tem dentro de uma família ou estilo chamado Lager, tá? Que são as cervejas que a gente mais consome no Brasil, que está muito mais na nossa drinkabilidade, muito mais aceito pelo paladar brasileiro. Mas o brasileiro está começando a conhecer as novas modalidades de cervejas eios, que são cervejas diferenciadas, frutadas, com características caramelizadas, muito boas. Tá. E geralmente essas cervejas... Aliás, cerveja só serve para comer com petisco, churrasco, ou ela pode ser harmonizada com outros tipos de comidas? Socialmente falando, ela é assim... a mesma paixão que o pessoal tem pelo vinho, o mesmo simbolismo que o pessoal tem pelo vinho, tem pela cerveja. Nós temos cervejas tipo champanoise, você quer ver a perlagem de uma cerveja, você tem cerveja que te traz essas características. Então, a cerveja hoje no Brasil, a característica da cerveja, da produção de cerveja no Brasil e do consumo de cerveja no Brasil está realmente dentro de uma nova modalidade, um novo descobrimento para nós, né? Professor, e como é que está a produção de cervejas aqui no nosso estado, no estado de São Paulo? Está começando a ter bastante condução de produções de cervejas artesanais, de micro cervejarias, com ótimas cervejas, tá? Apresentando ótimos produtos selecionados, sanitizados, inspecionados, com mapas. Então, são bebidas que têm padronização e qualidade, pode ser consumido assim. Eu queria agora passar um pouco para a área das nossas cachaças. Mas eu gostaria de falar isso no próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento.
Bom, um dos livros que marcaram minha vida é o do Tony Bellotto, que chama No Buraco. É um livro que conta a história de uma banda brasileira que fez um único sucesso nos anos 80. E aí ele tá com o Theo, que é o personagem principal, era o guitarrista dessa banda, e ele tá contando a história de como foi esse sucesso. E ele mostra muito essa realidade aqui da cidade de São Paulo. Me chamou muito a atenção, primeiro pelo jeito que ele escreve, que é muito gostoso de ler, e também as histórias, né? São fatos culturais que quem era adolescente na década de 80 vai se divertir muito com as histórias, né? Que a gente ficava esperando chegar a sexta-feira, o sábado, para a gente ver as nossas bandas na TV. E aí ele conta bem esses bastidores. É o tipo de livro que você começa a ler e não quer parar, tanto pelos flashbacks que o personagem tem, quanto pela história que ele vive no momento do livro. Eu indico esse livro para todo mundo que queira se divertir e também reviver, né? Ter esse flashback do que foram os anos 80, principalmente na área de música, no Brasil, das grandes bandas que surgiam dessas histórias, e também para ter a oportunidade de conhecer um escritor brasileiro, que é um artista fantástico. No Titãs ele ainda toca e escreve numa linguagem muito gostosa de ler. Indico pelo final do livro também, que é bem interessante. É um livro muito surpreendente. Acho que todo mundo vai gostar e se divertir. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Alberto Andrade, que está falando para nós sobre culturas de bebida. Professor, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do café, da cerveja, e agora eu queria entrar em um produto que é genuinamente brasileiro, né, que é genuinamente nosso, que são as cachaças, né? Como é que estão as qualidades das cachaças brasileiras? Muito bem, muito bem. Então, professor, é assim, nós temos as duas produções, a industrial e temos de alambique. Os alambiques que estão sendo a melhor cachaça que nós temos tomado, que são as cachaças de corações, eles estão sendo bem fiscalizados. Eu aconselho a todo consumidor saber a origem da sua bebida, da onde vem a sua cachaça, para saber se o alambique é sanitizado, está dentro dos parâmetros da saúde, bonitinho, para que realmente tenha um bom produto. As cachaças industriais, não, elas já têm fiscalizações, elas já têm padronizações, né, tem lá os seus engenheiros químicos responsáveis, engenheiros de alimentos responsáveis. E o brasileiro tem que saber o seguinte, nós temos que valorizar esse produto que é tão genuinamente brasileiro e harmonizar com as comidas, tá bom? Mas geralmente se harmoniza a cachaça com o quê, professor? Porque a gente tem aí muito essa ideia do senso comum, né, de tomar uma pinga ali no boteco, né? Quer dizer, esse senso comum tem mudado? Ou seja, eu harmonizo cachaça com o quê, afinal de contas, com a comida? Sim. Eu acho que é uma grande responsabilidade de todo gastrólogo, professor. Nós temos que levar para o pessoal, o gastrólogo, o próprio nutricionista, o próprio engenheiro de alimento, nós temos que levar para a população a característica da verdadeira bebida e o que ela é importante para a gente. Porque a cachaça mal consumida, ela já destruiu famílias e lares. Vários lares, foi destruído por causa da quantidade de álcool. Só que a cachaça nossa, ela tem características fantásticas para harmonizar uma boa feijoada. Porque em vez de a gente tomar uma cerveja, não tomar uma boa cachaça junto com a nossa feijoada. Bom, se complementar, vão entrar... Caramba, mas não calou, né, professor? Dentro de uma mixologia. Tá, tudo bem, né? Porque eu fico imaginando, né? Feijoada, cachaça, o cara não acorda mais depois, né? E aí tem uma situação chamada eutumiosidade, porque a oleosidade ela consegue ter uma distringência com a própria característica da cachaça. Vale a pena experimentar. E, se eu não estou enganado, né? O estado de São Paulo é um dos maiores produtores de cachaça. Verdade. Mas só que tem que, eu acho que mais na base industrial, né? Verdade. E artesanalmente,
qual é o lugar que se tem a melhor cachaça entre nós aqui no Brasil? Eu não quero deixar ficar mal com ninguém, mas assim, o interior de São Paulo tem boas cachaças, Minas Gerais tem boas cachaças e Pernambuco. Ah, é? O álcool de Pernambuco está fantástico, muito bem trabalhado, muito bem equalizado. Há vários eventos que acontecem em São Paulo que se chamam feiras ou festivais de cachaças que você consegue encontrar bons produtos. E aí cada um, pela sua palatabilidade, pelo seu prazer, vai determinar qual é a cachaça que vai. E a relação entre a cachaça e o uísque, professor? Porque geralmente a gente acaba como que valorizando mais o uísque em relação à cachaça. Como é que você vê isso? Ainda é uma ideia muito colonizada entre nós brasileiros, essa hipervalorização, por exemplo, do uísque? Pois é, professor. A característica da cachaça, aonde ela começou a acontecer? Foi lá nas senzalas, foram os escravos, eram bebidas de escravos. Ela foi descaracterizada porque ela ficou frente a uma outra bebida de Portugal, que era bagaceira. E o que acontece? E ela teve complicações de ter destruído lares por causa de vícios. Aí o uísque, ele vem, o quintal do outro é mais florido que o nosso, né? Então o uísque veio de fora e aí veio todas aquelas situações em filmes, em reportagens, aí teve esse rebuscamento. Mas o nosso produto brasileiro, frente ao uísque, não perde nada. É que eu estou falando isso, até outro dia eu estava vendo na internet, né, um vídeo do Tom Jobim com o Vinícius de Moraes, né, eles lá tomando uísque, e que, tudo bem, lá já era um problema, que eles tinham um problema sério de alcoolismo, né, isso já é uma outra questão. E aí eles estavam falando lá do uísque, que uma das esposas do Tom Jobim quebrou as garrafas de uísque, ele falou, eu compro mais uísque, quer dizer, essa galera até da Bossa Nova, né? Ela nunca falou de cachaça, né? Era sempre uísque. Então, por isso que eu acho que é interessante, e eu acho que o trabalho da área de gastronomia brasileira, de fazendo esse trabalho de harmonização, né? De valorizar. Não é que nós vamos cair no nacionalismo, não é isto, né? Mas da importância que tem a ver também com a nossa cultura, né? Mas nesse aspecto, professor, valorizando aí as nossas bebidas, né? O senhor diria que qual é a cachaça, ela harmonizaria, como o senhor já falou, com feijoada, mais com o quê? Com café. Cachaça com café? Pois é. Ah, tá. Existe uma padronização. Mas isso aí, mas aí como uma espécie de pós-mesa? Pós-mesa. Pois justamente. E tem uma drinkabilidade que você não acredita. Você escolhe o seu café, sua citricidade do seu café, o tipo de café que você vai tomar, e você vai ficar mais entendido sobre o café e vai, porventura, fazer uma mixologia com a sua cachaça. Ou, porventura, degusta um e coloca o outro atrás na boca para saber as sensações dos sabores. Com café. Ótimo. Tá. Uma boa E os licores? Como é que o senhor vê essa questão dos licores? Pois é, os licores são feitos no Brasil, tem bastante licor artesanal feito no Brasil. Todos eles que tiverem uma boa produção, porque a gente coloca na bebida o quê? A gente quer colocar tudo que for natural na bebida. Colocar adjuntos na bebida que não for natural, que for artificial, complica muito na qualidade da bebida. E cada vez que você colocar algum adjunto na bebida, tem que ter responsabilidade. O que o senhor chama de adjunto? São frutas naturais, são compotas, são açúcares naturais, tá? Açúcar de coco, um açúcar demerara, tá? O açúcar da própria cana-de-açúcar. Esses aditivos que são colocados para a fabricação do licor, tem que se tomar cuidado, porque ele vai determinar qual é a validade do produto. Eu acho interessante as pessoas tomarem um licor, saborizar a sua finalização de mesa com licor, mas se você tem uma cachaça de qualidade, eu aconselho que você tome ela pura. Ah, tá. Ok. Tá. Saindo um pouco da cachaça, né? Para também não falarem que eu estou sendo assim nacionalista, vamos agora para os uísques. O que é um bom uísque? Pois é, professor. O que é um bom uísque? O brasileiro, assim, poucos têm o paladar para um bom uísque. Primeiro lugar, que enche de gelo um copo e coloca uma dose de uísque de 50 ml. Então, quer dizer, a palatabilidade, o gosto realmente do uísque que você queria sentir, vai embora. Porque você está refrigerando o máximo a bebida e nisso você está adormecendo as papilas gustativas. Toda a sua boca vai ficar adormecida. Então, falar no brasileiro hoje, um bom uísque, a gente tem que colocar assim, sem tomar partidos de nenhum,
é melhor que você deguste seu uísque puro primeiro. Tipo cowboy? Tipo cowboy. Apresente as qualidades que você quer dessa bebida. Se você vai ter uma sinergia com essa mas bebida... é difícil, né? Pois é, porque são muitos. Tá. Né? Tá. E quanto acho que é o bourbon americano, como é que é a diferença entre um uísque de origem escocesa e esse de origem de milho norte-americano? Como é que é a diferença entre eles? Tudo está caracterizado pelo clima, tá? Então, terroir e clima. A Escócia, os uísques... O que é terroir? Porque toda hora a gente fala desse termo terroir. O que, né, para os nossos telespectadores, o que é esse terroir, professor? Característica de solo, característica de clima, pluviosidade, tem um monte de envolvimento que envolve isso. Até mesmo a parte humana, como se planta o produto orgânico para se ter obtenção do produto finalizado. Muito bem. Aí, o da Escócia, nós temos uma qualidade de terroir. E o dos Estados Unidos, temos outra qualidade de terroir. Precisamos saber, porque dentro dessa situação e característica, eu não sei julgar hoje a industrialização do uísque americano. Eu sei que eu tomei o uísque escocês e sei a qualidade do uísque escocês. Veio para mim, com autoridade, alguns uísques da Escócia que eu provei e adorei o paladar. Como dos Estados Unidos, o que eu tomei, porventura, eu tomei como todo bom brasileiro, cheio de gelo. E, porventura, eu fico assim, sem falar se a Escócia é melhor ou se os Estados Unidos é melhor. São bons uísques. Tá. Professor, o nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu acho que foi uma conversa muito agradável, que vai esclarecer muitos dos nossos espectadores e também dizer que aqui no Mackenzie a área de gastronomia tem se desenvolvido bastante. Eu não sei se o senhor gostaria aí de falar algumas palavrinhas finais. Sim. Venha para a Mackenzie. O termo da nossa área da gastronomia da Mackenzie está se dedicando muito à pesquisa. Nós estamos fazendo os alunos aprenderem a pesquisar cada vez mais sobre os produtos, trabalhar com alimentos orgânicos, trabalhar com alimentos que, porventura, vão trazer benefícios realmente na alimentação, tirar um pouquinho dessa isonesidade, desse glamour do gourmet, sabe? Nós queremos trabalhar com honestidade, trabalhar com pesquisa e trabalhar realmente para que o aluno saiba o que ele está fazendo realmente para oferecer ao cliente. Professor, muito obrigado pela sua presença, foi aí um papo super agradável. E eu gostaria de agradecer principalmente a você e também dizer, né, beba com moderação e até o próximo Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu.
Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? São inúmeros livros que eu posso recomendar. O que eu recomendo, do ponto de vista emotivo, o primeiro livro que me vem à cabeça quando eu penso no processo de leitura, é um livro que me pegou quando eu era menino, quando eu era adolescente, devia ter mais ou menos uns 11 anos, que caiu na minha mão, emprestado de um vizinho, aqueles velhos empréstimos de livros, chamado Menino no Espelho, do Fernando Sabino, que para mim foi um livro de extrema importância, por quê? Porque é como se ele tivesse aberto para mim as portas da leitura. Fernando Sabino escreve O Menino no Espelho, que é uma história de um menino que se chama como ele, Fernando, que tem uma grande amiga, que é a Mariana, e tem outros comparsas, por assim dizer. Então ele faz um apanhado dele adulto, revendo a criança que ele era no quintal da casa, conta todas as bagunças, aquela epopeia mesmo da infância, suas aventuras, o primeiro amor, a briga com o valentão da escola, a casa mal assombrada, quando ele ficou perdido na selva, quando ele aprendeu a voar, a galinha que ele salvou, que ia virar galinha ao molho pardo, que ele chamava de Fernanda, inclusive. Em verdade, é toda a história da infância. Que pelo que eu soube depois, na época eu não sabia, a infância era algo muito marcante na vida do Fernando Sabino. Tanto é que depois de morto, ele pediu para que colocasse na lápide dele o seguinte dizer: aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino. Então é um livro que tem muito a ver. É muito complicado falar que é a história do próprio autor, mas que pelo que ele diz depois em outras entrevistas, em outros momentos nós podemos achar, é que tem um pouco a ver, de uma maneira fantasiosa, é óbvio, com a própria vida dele quando criança em Minas Gerais.